A heterogeneidade das experiências em educação escolar indígena no Brasil, em pequena parte representada neste vídeo, indica a enorme dificuldade de se realizar qualquer tipo de avaliação desse panorama tão diversificado. Esse rico e contraditório universo compõe-se de um quadro hoje, segundo os dados mais recentes do Censo Escolar de 2006, com mais de 174 mil alunos indígenas, distribuídos em 2.422 escolas em aldeias, com mais de 10.200 professores. Entretanto, algumas questões permanecem em debate. Como garantir as condições para a construção de uma educação indígena que corresponda tanto às expectativas quanto aos direitos, assim como às especificidades das populações indígenas no Brasil? Como construir uma escola bilíngue, intercultural, diferenciada e autônoma? O que caracterizaria, então, uma escola indígena diferenciada? Uma didática e uma metodologia indígena? Que soluções didático-pedagógicas para a escola são mais adequadas à reflexão crítica, à construção do projeto étnico-político e à construção da autonomia indígena? Existe uma pedagogia escolar indígena? Que elementos caracterizariam uma pedagogia escolar indígena guarani? Estas são questões que este vídeo tenta responder através do projeto de pesquisa desenvolvido pela UERJ, na Escola Indígena Estadual Caraí-Querirendá, localizada na aldeia Sapucai da etnia Guarani Mbiá, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Características da pedagogia escolar indígena guarani: autonomia, liberdade e descontração das crianças. Há uma enorme liberdade exercida pelas crianças guarani que não são molestadas em quase nada. Só há alguma advertência quando o caso é de segurança física ou está atrapalhando muito a proposta do professor, o que é raro. As crianças sentem-se à vontade para tomar qualquer decisão, como a de sair da sala se a atividade não estiver lhe interessando mais, ou, como indicou o Bergamashi, ficam enquanto o encanto permanece. Forte participação das crianças. Enquanto as atividades são interessantes para as crianças, há uma enorme participação delas nas aulas. Todos se movimentam, falam, ajudam o colega, levantam, sentam numa animada bagunça produtiva. É uma participação descompromissada com qualquer tipo de cobrança ou acompanhamento. É uma participação desinteressada, interessada apenas no conhecimento novo que a aula possibilita. Os professores quase nunca chamam a atenção dos alunos, porque quase sempre eles estão participando ativamente da aula. Grande curiosidade e observação. A criança guarani, como muitas crianças indígenas, demonstra notável senso de curiosidade com tudo o que pertença a outro universo cultural. Ela observa atentamente as falas, os gestos, o comportamento, enfim, dos seus interlocutores e o faz muito ativamente. A criança ocupa um lugar privilegiado na aldeia, como interlocutora silenciosa de todas situações cotidianas, pelo fato de não serem proibidas de participar de nenhuma atividade. Ela presencia qualquer conversa ou qualquer cena de forma livre.
língua guarani como língua de instrução, bilinguismo de manutenção e resistência. Numa aula guarani, a língua de instrução é o guarani. E as crianças só conversam em guarani entre si, o que garante um espaço privilegiado de uso social da língua materna com status sociolinguístico. Forte presença da oralidade com um certo desapego à escrita. Os guaranis são, como todos os grupos indígenas do Brasil, um povo de memória oral, pois não tinham escrita no passado. Sua língua foi transcrita para a modalidade escrita pelos jesuítas depois da invasão. Assim, suas aulas são marcadas pela forte presença da oralidade nas explicações, nas conversas, nos exemplos, nos causos, nas histórias. Nota-se uma espécie de desapego pelos papéis e pelo que eles representam, pelo que neles se inscreve. O papel, com suas mensagens nele grafadas, circula de forma difusa, imprecisa, temporária, não sistemática e irregular pela aldeia. Necessidade de preservação da cultura, o Yenderecó. Como sabem que são depositários de uma cultura milenar que precisa ser preservada, os professores se esforçam por incluir em suas aulas temáticas, histórias, atividades, brincadeiras que são do acervo cultural tradicional indígena guarani, conforme seu projeto político-pedagógico. Presença de ritual e formalismo nas aulas. Os guarani valorizam os aspectos simbólicos que permeiam a aula. O quadro, as carteiras, as canetas, os lápis coloridos são para eles elementos que compõem a aula. Nota-se assim um certo formalismo durante as aulas, como todos se sentarem em filas e o professor ficar sempre à frente de todos. Dificilmente mexem na formação de fileiras das carteiras. Quase nunca as colocam em círculos. Há um respeito muito grande de todos pelo papel social que o professor ocupa e nas aulas isso é nítido. Ocorrência de imitação. A educação indígena apoia-se na imitação dos exemplos dos mais velhos. Nas aulas, as crianças costumam imitar o que os professores estão fazendo, assim como as crianças menores imitam as crianças maiores no cotidiano de brincadeiras da aldeia. Os mais novos aprendem com os mais velhos. Isso os guaranis sabem muito bem. Ocorrência de repetição nas atividades. Um exemplo didático enriquecedor desse contexto de repetição é extraído de uma aula do professor Algemiro. Algemiro prosseguia com suas frases. A primeira havia sido: Jaú Tembiú Porã. Comemos alimento saudável. Só que agora os alunos foram solicitados a construírem-nas. A repetição é uma técnica importantíssima no processo educacional indígena. Sua narrativa oral é permeada de repetições, que é uma marca da linguagem produzida por esse povo. A repetição é um eixo básico de sua educação social, como que se buscassem sempre a clareza, a simplicidade, a síntese, o essencial. Portanto, nada a ver com pobreza ou limitação, seja linguística ou metodológica. Grande respeito mútuo nas relações. Há um enorme respeito permeando as relações escolares entre alunos e professores guarani. Tal respeito, tanto do professor para com os alunos, como dos alunos para com o professor, é fruto talvez de uma característica da educação tradicional indígena, em que os mais velhos têm um papel social muito importante
e respeitado na sociedade indígena. Além de professor, ele é mais velho que as suas crianças e seus jovens alunos. Grande ocorrência de desenho nas atividades. O desenho é uma forma de linguagem muito apreciada entre os Guarani, que são, em geral, excelentes desenhistas e pintores. Seu artesanato é muito colorido e o padrão estético formal é detalhista e complexo. As crianças se envolvem com facilidade em atividades de desenho e, com frequência, os professores recorrem ao desenho em suas aulas, assim como sempre estimulam suas crianças a desenharem. Ao se observar as aulas dos professores Guarani numa primeira e superficial leitura, tem-se a impressão que são aulas reproduzidas do modelo da pedagogia tradicional não indígena. Nota-se também uma certa irregularidade na prática pedagógica. Mas numa análise mais acurada, percebe-se que os professores Guarani incorporam e recriam elementos característicos da pedagogia escolar não indígena, mas ressignificam de forma criativa, ao longo de suas aulas, assim como transferem elementos da educação tradicional indígena para o contexto das relações pedagógicas da sala de aula. Eu estudava lá em Paraná, né? Aí eu sei como é o ensino da português. Né? Quando a aula tem que estar na sala, sentando direto até a hora de creio. Né? Aí já nossa é diferente, pode sair um pouco, aí depois volta, assim, normal. Né? A gente fala muito sobre isso também, qual é o papel da escola, né? Então acho que o papel da escola é isso, né? Para ensinar a sua cultura. E isso diferencia. Nosso professor fala, mas não é grito, não. A gente tem certeza que assim, a escola é uma bilingue, que tem um programa político-pedagógico. Então a gente precisa sentar mais com as lideranças, com os pais, com os mais velhos, para que isso aconteça. Para não perder a língua, né? Aí alguma parte da aula do Juruá, alguma parte do Guarani, assim vai, né? Entretanto, tal processo não é linear e homogêneo, mas contraditório e multifacetado, que coincide com a contraditória relação do Guarani com a cultura não indígena. O que os faz adiar a opção pela escola, resistir à sua ocidentalização completa ou construí-la de forma irregular e ambígua, guaranizando-a. Como está falando, já mudou tudo, mas para a gente, Guarani não, eu acho que não mudou ainda não. Que a gente não perdeu a cultura, a língua e a crença também. Aí seria, a escola já é do Juruá, mas pode ser que Juruá, mas a gente vai dar aula em Guarani mesmo, né? Tudo que